A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Bruno da consultoria de segmentos, né? Vou passar os detalhes da escrituração contábil digital, a ECD, né? Mais específico a ECD de 2022. Quero apresentar algumas adendos aqui, né, neste evento. Primeira coisa, o evento ele vai ficar disponível, né, na nossa página do YouTube, né? Logo após, e também na nossa página no Espaço Legislação, né? Ele ficará também disponível em PDF, né? Tanto material nosso, da consultoria de conceito, quanto material da linha de produto da DataSul. E também as dúvidas, né, com relação à apresentação, poderão ser enviadas através do nosso chat e respondidas também através do nosso chat. Bom, eu sou consultor tributário da TOTS, né? Sou graduado em Ciências Contábeis pela Uniítalo e pós-graduado pela FGV, né, em Gestão Financeira. Começando a falar um pouquinho da ECD, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, né, da ECD, e depois a gente vai ter uma apresentação do produto, né, que será feito pela nossa colega Sara, né, que vai apresentar sobre os detalhes da emissão da ECD, né, da geração da ECD pela linha DataSul. E, né, terminando a apresentação, também temos uns minutinhos para dúvidas, né, dentro do nosso chat. Fala um pouquinho sobre o projeto SPED, né? O projeto SPED ele foi instituído lá atrás, lá em 2007, né, pelo decreto 6.022/2007, com alterações em 2013, né? O projeto SPED ele tem o objetivo, né, principal, né? Ele tem o objetivo de promover a integração, né, do fisco. Isso ajuda no combate à corrupção, à prática fraudulenta. Ele também tem por objetivo racionalizar as obrigações. Então, o fisco ele centraliza, né, entrega em um órgão fiscalizador, né? E ele também tem um controle maior, também um controle maior nessa fiscalização, né? E também essa fiscalização se torna mais efetiva, né? Esse é o objetivo principal do projeto SPED, né? E depois lá depois em 2013 foi instituído o SPED contábil a ECD, né, através da IN 1420 de 2013, né, para fatos contábeis a partir de 1º de janeiro de 2014. Entrando um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre a ECD, né, ela tem por objetivo a substituição, né, da escrituração de papel pela escrituração enviada em arquivo, né. Isso não impede de algumas empresas que não são obrigadas à escrituração contábil digital escriturarem esses livros de forma física, né, os livros antigos, os livros contábeis. Ela tem por objetivo o combate à sonegação, né. O objetivo principal é esse combate à sonegação, o aperfeiçoamento, né, a melhoria na qualidade dessas informações, a rapidez no acesso às informações. Isso é um benefício tanto da empresa como também para o fisco. O fisco também tem esse maior controle, né, dessas informações, e isso reduz também essas práticas fraudulentas. Falando um pouquinho sobre os livros da ECD, os livros que são abrangidos dentro da ECD. Antes disso, nós temos uma observação, né, com relação ao livro Diário e Razão, que na ECD ele é considerado como um livro único, né? E o usuário, né, a empresa, ela vai definir o tipo de livro que vai ser utilizado. Nós temos o livro G, que é o livro completo.
ele por exemplo, ele é um livro completo sem razão auxiliar, ou seja, ele tem os seus lançamentos individualizados, ao contrário do livro R, que ele é um livro resumido e ele precisa de uma razão auxiliar. Como, por exemplo, nós temos um lançamento de totalizador de provisão de férias, que é lançado no final do mês. Esse lançamento totalizador vai precisar de um livro auxiliar detalhando esses lançamentos. Então, essa empresa ela enviará um livro R. E o livro B é um livro utilizado pelas instituições financeiras, que são os livros de balancetes diários. Bom, como obrigatoriedade, né, deve apresentar SCD todas as empresas, né, todas as PJs que mantêm escrituração contábil conforme a legislação comercial, né, inclusive imunes, isentas e equiparadas. Dentre elas, né, todas as do lucro real são obrigadas a ter escrituração contábil, né. Lucro presumido, né, ela tem uma observação, né, empresas que não optarem pelo livro caixa, essas sim devem entregar ECD. Imunes e isentas, que tiverem, né, tiverem receitas, né, igual ou maior que 4.800.000, e as demais, elas têm uma entrega que digamos que é facultativa, ela não há multa, né, no atraso dessa entrega. Falando um pouquinho ainda mais sobre a obrigatoriedade, né, deve apresentar ECD em livro próprio, né, temos algumas empresas que devem apresentar, que são as sociedades por conta e participação, né, as SCPs, elas que são feitas para formalizar o investimento em empresas, né, sem a necessidade de mudança de um quadro societário, né, que ela é dividida entre o sócio ostensivo, né, que é o investido, e o sócio participante, que é o investidor, né. PJs domiciliadas no país que tiverem esses recursos no exterior, em moeda estrangeira, também deve apresentar ECD em livro próprio. E as empresas simples de crédito, né, essas empresas elas são as que promovem operações, né, de financiamento com recursos próprios. Essas também devem apresentar ECD em nível próprio. Bom, e aonde a obrigatoriedade ela não se aplica? Né? As empresas optantes pelo Simples Nacional, né, desde que, né, elas têm a opção de ter escrituração contábil ou não, né, mas elas não têm a obrigação de obrigatoriedade de enviar ECD. Os órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, empresas inativas, né, só que tem que ter uma observação com relação às empresas inativas. Elas não podem ter nenhuma operação, né, se tiver qualquer operação dentro do ano calendário, né, ela já não é considerada inativa, ela tem a obrigatoriedade de entregar a ECD. Pessoas jurídicas imunes isentas, né, que as suas receitas forem abaixo de 4.800.000, a não obrigatoriedade não se aplica a empresas do Simples Nacional que recebem aquele aporte de investidor anjo, né, conforme a lei complementar, e também as empresas do lucro presumido que são optantes pelo livro caixa, mas que têm a distribuição de dividendos, né, acima da base de cálculo do imposto de renda. Por exemplo, tem a base de cálculo do imposto de renda, descontados os impostos PIS, COFINS, contribuição social e RPJ, a base é 100 mil, né, por exemplo. Descontados os impostos 50 mil, dá 50 mil, né, o limite para a distribuição. Se ela distribuir um valor maior que 50 mil, né, ela é obrigada a entregar ECD. Falando um pouquinho da assinatura, né, a ECD a entrega só é possível, né, com assinatura digital, né, feita por um contador e por um responsável pelo ECD, né.
a empresa ela tem que ter obrigatoriamente um eCNPJ, um EPJ, né, um cartão A1, um arquivo A1, né, ou A3, né, um token A3, para entregar a ECD. Um certificado, né, ele tem que coincidir, né, os dígitos do CNPJ com o que consta lá no registro 000 na ECD. Né? O responsável pela assinatura pode ser o próprio CNPJ, né, ou outro que tiver uma procuração nomeada para ele. Essa procuração pode ser feita através do ECAC. Bom, falando um pouquinho sobre a substituição da ECD, a substituição desses livros somente é possível quando tem uma escrituração anterior já autenticada, né? Ou seja, nós temos a empresa entregou a ECD no calendário 2020 em 2021, ela viu que teria que entregar uma ECD substituta, né? Então, nesse caso, ela terá esse prazo limite de substituição até o ano calendário, né, a data limite da entrega da ECD do ano calendário subsequente. Por exemplo, essa de 2020, ano calendário 2020, ela tem até agora, o final de maio, que é o prazo da entrega da ECD, ano calendário 2021, para entregar essa ECD substituta. Lembrando que não é possível retificar ECD. Falando um pouquinho sobre os blocos da ECD, né? Nós temos o bloco 0, né? Onde temos os dados de abertura, identificação, né? da empresa, né? E referências. Além disso, nós temos os dados da empresa, o cadastro de participante, né? Também onde constam os dados de clientes e fornecedores. Nós temos também o bloco C, né? O bloco C são informações recuperadas da ECD anterior. Isso no caso se a empresa já entregou uma ECD anterior, né, ela recupera através desse bloco C. Se for o ano de abertura da empresa, né, esse bloco ele não é solicitado. Temos o maior bloco da ECD, que é o bloco I, né, que é onde constam os lançamentos contábeis, plano de contas também. O bloco J, onde constam as demonstrações contábeis, né, DRE, balanço patrimonial, DLPA, DMPL. Temos também um bloco K, que é o bloco de conglomerados econômicos, onde temos os dados da controladora e de suas controladas. E o bloco 9, que é o bloco de controle e encerramento do arquivo da ECD. Falando um pouquinho sobre o bloco K, o que é o bloco K, né? O bloco K é o bloco de conglomerados econômicos, né? Como já demos o exemplo anterior, que é a controladora, né? É onde as empresas controladoras, né, apresentam os saldos de suas controladas e apresentam os ajustes, né com as eliminações, né, entre as empresas do grupo, dando origem às demonstrações contábeis consolidadas. Deve apresentar este bloco, né, todas as empresas controladoras, né, são obrigadas, né, conforme o pronunciamento técnico do CPC 36. Temos uma observação com relação ao bloco K. A informação para a geração do bloco K deve ser feita no registro 000 no campo 20, opção sim. Se essa opção sim for preenchida e o bloco K não for preenchido, né, a ECD vai gerar um erro. Então, precisamos ter uma atenção com relação a isso. Falando um pouquinho sobre a consolidação, né, e eliminações dentro do bloco K. A consolidação são as demonstrações, né, de duas ou mais entidades, né, da qual a controladora tem esse controle direto ou indireto, né? O resultado, né, das eliminações é o resultado decorrente dessas transações entre controladora e controlada, e essas transações elas não devem ser reconhecidas, né, nas demonstrações contábeis.
vamos apresentar aqui um exemplo a seguir. Temos a empresa XPTO, que ela detém 100% da YPTO. No balanço patrimonial, nós temos aqui o ativo, né, nós temos aqui o saldo consolidado entre a XPTO e a YPTO somados. Então, um valor de R$ 1.500 na Caixa e Bancos. Né? Nós temos uma conta que é uma operação entre as duas empresas, empréstimo da YPTO de R$ 200, esse valor será eliminado. O valor de estoque, nós temos o valor de R$ 100, esse vai ser consolidado. O valor da YPTO, né, investimentos na YPTO, de R$ 1.000, também será eliminado. O valor do imobilizado, né, ele será somado e terá o saldo consolidado. Ao final, teremos uma eliminação de R$ 1.200 e o saldo do ativo, do saldo consolidado, de R$ 2.300. No passivo e no PL, temos a mesma situação, onde temos a soma da conta de fornecedores, a operação entre as duas empresas, de empréstimo da XPTO, de R$ 200, vai ser eliminado também. E o PL. Por que o PL? Porque, como a XPTO obtém 100% da YPTO, o patrimônio líquido é totalmente eliminado. Então, o saldo final do fornecedor, do passivo e do patrimônio líquido é de R$ 2.300. E qual o prazo de entrega da ECD? Como já disse, né, ela tem que ser entregue até as 23h59, né, os 59 segundos, né, do último dia útil do mês de maio, referente ao ano calendário 2021. Né. Até o momento, né, não foi prorrogado esse prazo de entrega. Né. Foi prorrogado, por enquanto, o prazo do imposto de renda pessoa física. Né. Em tese, né, a Receita ela prorroga o prazo também da ECD. Mas até o momento não tivemos essa alteração. Bom, falando um pouquinho sobre as penalidades da ECD. Né? A empresa ela pode ter multa de 0,5%, né, da receita bruta, né, se ela não apresentar, né, a escrituração dos requisitos da ECD. Multa de 5%, né, limitada a 1% da receita bruta, se ela omitir informação ou prestar essa informação incorreta na ECD. Tem também multa de 0,02% por dia de atraso, também limitado a 1%, né, quando ultrapassa do prazo estabelecido da apresentação. Mas essas multas são reduzidas, porque a ECD é entregue pelo SPED. Então, ela é reduzida à metade, quando a obrigação for cumprida, né, após o prazo, mas não tem nenhum procedimento anterior de ofício, e de 75% quando redução de 75% se a obrigação é cumprida no prazo, né, fixado em intimação. A ECD ela não vai gerar uma guia, né, para você pagar, né, quando você entregar em atraso. Né? Essa guia ela pode ser o contribuinte pode acessar pelo Cicalc Web, né, para a geração desse DARF. Ele vai ter que preencher o período de apuração, mês da entrega em atraso da ECD, o vencimento 30 dias após a data de entrega, né, da ECD, e o código ele vai utilizar o código 1438. Bom, a ECD 2022 ela não sofreu nenhuma alteração no layout. A última alteração no layout ocorreu em dezembro de 2021. Nós temos o layout 9. E as alterações para 2022, nós temos a principal delas, que é neste ano de 2022, poderão receber os avisos, né, de profissionais contábeis que estão inaptos no CFC. Né? Esses avisos vão ocorrer nos registros J930 para contador e auditor e J932 também contador e auditor, mas 932, se não me engano, é só auditor. E o 932 vai ocorrer se a empresa for auditada. Se a empresa é auditada, ela também receberá esse aviso no 932.
Lembrando que esse será somente um aviso, né, e não será impeditivo para a transmissão da ECD 2022. Bom, nós temos uma novidade esse ano, né, da consultoria de segmentos. Nós montamos um layout e um manual completo da ECD, né, do layout 9 da ECD, né, totalmente em Excel. Então, ele pode ser acessado por este QR Code, né? Este é o nossa planilha de Excel, né? Onde nós temos também as informações gerais da ECD, né? Os dados técnicos, as regras de validação e os blocos, separado por um a um, né? Bloco 0, C, o I, o J, o K e o 9. E também nós temos os links ao lado também do nosso espaço de legislação, da página da ECD e o nosso acervo no TDN da consultoria. Além disso, nós apresentamos aqui a página DCD, onde temos todo o nosso conteúdo, né, sobre a obrigação. Temos um podcast também, né, até com esse pensamento também de acessibilidade, né. O podcast ele faz um resumo sobre a página. Temos o layout dentro dessa página também, né. E também temos as informações de todas as linhas de produto para geração DCD, inclusive da DataSul. E também nós temos o nosso espaço de legislação, nossa página principal, né, da consultoria de segmentos. Ele é um conteúdo totalmente gratuito, tá, gente? Vocês podem acessar pelo link abaixo e também pelo QR Code, acessa diretamente a página. E nós temos todo o conteúdo trabalhista, tributário, previdenciário e contábil, né? Nós temos também um acervo, né, de alguns assuntos do momento, né? Falamos sobre RINF, social, sobre DIFAL, né? Então todo esse acervo também consta nessa página. Além disso, nós temos um link direto para o nosso acervo do TDN, né? E também temos abaixo, no rodapé da página, nós temos os posts, né, das nossas notícias. Então, nossas notícias são atualizadas diariamente, né, notícias do mundo tributário, todas as novidades também constam na nossa página do Espaço de Legislação. Temos também, né, o calendário das obrigações, pode ser acessado através dessa página, e vocês podem baixá-lo, né, baixá-lo a agenda, e além disso, incluir na agenda do Google, né? Vocês podem baixar o calendário e incluir na agenda do Google, né, esse calendário de obrigações. E também temos as atualizações legais, que é uma parceria que nós temos, que temos as atualizações legais, tanto previdenciária, trabalhista, federal, estadual e municipal das 27 capitais. E também, em breve, iremos lançar nosso classificador fiscal, né, onde o contribuinte vai poder consultar a tributação, né, de todos os nossos produtos, de uma forma muito simples, né, também de diversas operações, também vai constar do produto se ele vai ter ST ou não, qual a margem de valor agregado daquele produto, né, e dessas operações sejam internas quanto interestaduais. Então, uma novidade que já a gente estaremos lançando aí essa novidade para vocês. E também, gente, quando vocês acessam no home do Espaço de Legislação, vocês conseguem adicionar o e-mail de vocês, né, e receber as nossas novidades, né, de notícias, né, do nosso mundo tributário. Bom, com relação ao conceito, é isso, pessoal, e qualquer dúvida com relação ao que foi apresentado, nós temos no nosso e-mail, né, que é o evento.responde@todos.com.br, e vocês podem mandar também suas dúvidas através do chat, que a gente também vai responder. E agora agora eu vou passar a bola para a nossa amiga Sara, que da linha de produto da DataSul, vai passar todos os detalhes, né, da linha de produto da DataSul para vocês. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência e até mais conteúdos. Só um minuto, Sara, que eu já passo para você.
Sara, tá me ouvindo? Bom. Bom dia. Estão todos me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Tá, ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Sara. Eu trabalho na parte de suporte e controladoria da linha DataSul. Trabalho com a parte de ECD, né, ECF, e os módulos de controladoria. Trabalho há 10 anos nessa área e sou formada em sistemas de informação. Então, hoje nós vamos apresentar a parte de geração da ECD na linha DataSul. Primeiramente, vou falar sobre os pré-requisitos necessários para a geração do arquivo. Tá? Em seguida, vamos detalhar as etapas, o passo a passo, né, até a geração do arquivo. Então, vamos também falar sobre o material de apoio que temos disponível, artigos, né, tudo mais. E, por fim, vamos abrir o espaço para eventuais dúvidas. Então, falando dos pré-requisitos. Então, o layout 9 utilizado para a entrega dos dados de 2020 será utilizado também para a entrega dos dados de 2021, conforme foi publicado no site da Receita, né, onde consta o manual de orientação do layout 9 da ECD e destaca seu uso a partir do ano calendário 2021 e também situações especiais de 2022. Então, assim como o Bruno havia comentado, né, não tivemos alteração de layout esse ano. Vai permanecer o mesmo layout utilizado no ano anterior, que é o layout 9. Então, recomendamos também efetuar as atualizações conforme o ambiente. Então, eu destaquei as versões e os fix que devem ser aplicados, tá? Ó, 12.1.32, o fix é o 13. 12.1.33, fix 7. E o 12.1.34, o 2. Todos foram liberados no dia 25 de fevereiro desse ano. Então, nós orientamos utilizar esses patches que eu destaquei, porque já tiveram a correção relacionada ao bloco K dos conglomerados econômicos. E também já tem as atualizações de dicionário. Então, para evitar futuros erros, né, nós já orientamos a atualizar esses patches ali que eu destaquei. Aí na central de atendimentos TOTFS, lá na parte de cross-segmentos, TOTFS Back-Office linha DataSul, controladoria, né, parte de SPED, escrituração contábil digital ECD, nós temos o artigo detalhando essa parte da atualização de 2022. Tá? Depois eu posso entrar nesse artigo até para que vocês possam visualizar melhor. Ainda sobre os pré-requisitos, o período contábil precisa estar encerrado. O que seria isso? É a apuração de lucros e perdas da empresa. Então, a empresa pode efetuar a apuração de diversas formas. Pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, né? Então, é pré-requisito que seja feita essa apuração de lucros e perdas. Importante destacar que, na extração do diário geral, a periodicidade deve ser a mesma da apuração de lucros e perdas. Então, por exemplo, se eu fiz a apuração trimestral, eu vou extrair meu diário geral de forma trimestral. Tá? Isso para que não ocorram erros relacionados aos blocos de encerramento dentro do arquivo. O diário auxiliar, por exemplo, o diário de estoque, esse vocês podem fazer a extração de forma mensal, ou da forma que acharem melhor, né? O que precisa ser respeitado é o diário geral, né? A mesma periodicidade de apuração, certo? A apuração tem que ser feita pelo produto, conforme indicado nesse artigo, né, que eu destaco ali, que é o encerramento do exercício. E, certo, então com relação ao encerramento seria isso. Não mudou nada do ano anterior para esse ano, não teve alterações, tá? Outro pré-requisito seria o relacionamento do plano referencial, que é o depara das contas da Receita para as contas do plano de contas da empresa. Né? Também não houve alterações do ano anterior para esse, as regras permanecem as mesmas. A única alteração que eu destaco
na importação do arquivo CSV, esse ano vocês vão deixar o cabeçalho na primeira linha. Tá? Isso foi uma alteração porque ocorriam alguns erros, né, em virtude de alguns campos que nem sempre são preenchidos. Então, foi optado por manter o cabeçalho na primeira linha. Essa é uma alteração importante na importação do CSV esse ano. Outra questão que eu gosto de destacar é, caso vocês utilizem geração automática do arquivo com base nos saldos e movimentos da empresa, vocês irão informar um cenário contábil em tela. Então, esse cenário, só se atentar, porque é o mesmo que será informado na extração do diário geral posteriormente, né? Então, deve ser o mesmo cenário. Isso só quando vocês forem gerar o arquivo de forma automática, certo? Na central de atendimentos, onde constam as FAQs, lá na parte de ECD também tem a FAQ do plano referencial, né, orientações gerais, e outras FAQs também orientando nesse sentido do DEPARA. A gente até destaca bastante o DEPARA porque ocorrem muitos erros relacionados à falta de tradução, né, ou tradução indevida, ou validade expirada. Então, é bem importante avaliar essas documentações. Vamos, então, às etapas para a geração do arquivo. Então, a primeira etapa seria a extração do diário geral, né, onde são extraídos os saldos, movimentos, o plano de contas da empresa, né. Então, também não houve alteração do ano anterior para esse ano, com relação a isso. Lembrando que esse ano não precisa também importar o layout 20 mais, né, assim como no ano anterior, que seria pelo LF0301. Então, o sistema ele já vai fazer de forma automática esse controle, então não tem essa necessidade esse ano. Então, após extrair o diário geral, né, sem ocorrência de erros, por exemplo, podem ocorrer erros de débito e crédito, ausência de traduções, todos esses erros precisam ser resolvidos, né? Então, feito isso, aí podem partir para a extração dos auxiliares, né, que são aqueles módulos que tiveram a contabilização de forma sintética, né, como, por exemplo, o estoque, né? Então, vocês vão extrair esses diários auxiliares pelo mesmo programa, que é o LF0302. Feita a extração desses diários, né, com tudo certinho, sem erro, será feita a parametrização lá na matriz MLF, que é o programa LF0203. Também não houve alteração nesse sentido. Então, lá na matriz, vocês vão parametrizar, por exemplo, os livros, né, que serão gerados. O livro da contabilidade, por exemplo, o módulo FGL. Então, se a periodicidade da geração for anual, vocês vão informar de 1/1 a 31/12, do exercício, né? E os demais livros auxiliares também precisarão estar lá parametrizados. Signatários, né? Instituição responsável. São todas informações digitadas manualmente. O sistema não vai gerar automático. O próprio bloco K que foi mencionado, né? Caso haja necessidade. Tudo nessa parte aqui do LF0203. Feita a parametrização, vocês vão gerar os arquivos dos diários auxiliares. Então, aqui existe uma alteração da ordem, né? A extração era primeiro o geral. A geração já é primeiro os auxiliares. Isso ocorre em virtude do código hash, certo? Porque esse código hash dos diários auxiliares, ele será utilizado no diário geral, no registro I012. Então, por isso nós orientamos primeiro gerar e validar os auxiliares, né? Aí, feito isso, sem nenhuma ocorrência de erro, né, tudo certo, aí vocês vão gerar o diário geral. Pelo programa também LF0250. Né? Então, daí será feita a validação dos arquivos lá na Receita, no site da Receita. Bom, antes de abrir o espaço para as dúvidas, eu gostaria até de acessar o material de apoio, né? Que então seria a próxima parte aqui. Que fica no portal de clientes, né? Lá na parte de ECD.
Tem também o chatbot que fica no link suporte.tots.com, né? Então, eu vou acessar o portal de clientes. Então, aqui nós temos o portal na parte de suporte. Eu vou acessar, então, o Cross Segmentos. Aqui em Cross Segmentos, a gente vai acessar aqui o TOTS Back Office linha DataSul. Tá? Daí aqui nessa parte eu vou em Controladoria. Daí aqui nós temos os módulos, né? Controladoria, eu vou na parte de ECD. Então, aqui estão todos os nossos artigos relacionados a ECD. Né? Aquele da atualização que eu mencionei no início da apresentação está aqui, ó. Atualização 2022, né? Onde nós mencionamos que não houve alteração do layout. Aí temos aqui os fix, né? Para atualização, ó. Esses aqui que eu mencionei, com liberação em 25 de fevereiro. E aqui também tem alguns links importantes, receita, né? Expedição contínua. Então, é importante a leitura desse documento aqui da atualização. Né? Um outro documento que eu sempre oriento os clientes a realizar a leitura é esse aqui, ó, Etapas para a geração dos arquivos ECD. Porque nesse artigo aqui nós estamos detalhando, passo a passo também, o que deve ser feito para a geração do arquivo, né? Então, atualização do FIX, o plano referencial, né? Com todas as FAQs certinhas do plano. Daí aqui a parte também de extração, né? Daí o cadastro no MLF, né? Geração do arquivo. Então, esse artigo aqui é bem importante a leitura, antes de iniciar o processo, que é o Etapas para a Geração. E o outro artigo que eu também indico a leitura, que seria importante, na página 2, vou ver aqui, nova versão, nome do artigo. Esse aqui, ó, nova versão do layout ECD, tá? Porque esse artigo aqui, no final dele, constam os boletins técnicos, a versão 7, 8 e 9. Então, às vezes, no momento de gerar o arquivo ou extrair, vocês estão se deparando com algum erro que está relacionado com uma alteração que houve em alguma dessas versões, né? Eu cito, por exemplo, o bloco J, para quem usa demonstrativo contábil. Houve uma alteração aqui na versão 8, em que no demonstrativo o campo tabulação precisa ser informado, né? Então, aqui estão as orientações para essa composição. Então, é interessante baixar esses boletins técnicos no momento que estiverem extraindo e gerando o arquivo. Então, esses boletins, eles estão nesse documento, tá? Ó, linha DataSul, né? Nova versão do layout. Estão aqui os boletins. Então, com relação à parte de documentações, material de apoio, nós temos aqui no portal de clientes, né? Na parte de ECD, né, bem rico em documentações aqui. Então, agora, eu abro um espaço para as dúvidas, né? Que vocês tiverem.
Tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Ó, bom dia. Considerando que a Receita define que somente devem ser enviadas na ECD contas que tiveram movimentação e contas com saldo, há previsão para alguma ferramenta do sistema para gerar relatório auxiliar que ajude na tarefa de ajustar a matriz SPED para conter somente as contas que tiveram movimentação, que atendam esse requisito? Deixa eu só ver aqui certinho. Então, lá na matriz de SPED, tem uma opção lá que é gerar de forma automática com base nos saldos e movimentos da empresa, né? Porque quando você define a matriz de para, você pode incluir manualmente as traduções via importação de arquivo ou utilizando essa geração automática. Então, eu creio que essa geração automática iria atender essa questão aqui que você menciona, porque daí vai criar um arquivo CSV só com contas, centros de custo, unidade de negócio, que tiveram saldos e movimentos, né? Aí você só altera a conta externa e a natureza. Aí já pode importar esse arquivo. Então, é interessante analisar o artigo lá da parte de plano referencial, né? Geração automática. Uma pergunta aqui. Nossa versão é 12.1.33.6. Temos que atualizar? Vou só confirmar aqui as versões. A 12.1.33.6 é o fix onde teve a liberação de dicionário, né? Então, nesse caso, vocês podem iniciar a geração do arquivo. É que eu orientei ao fix 7, porque no fix 7 já ocorreu a correção do bloco K, né? Mas caso vocês não gerem esse bloco, vocês podem iniciar estando já no fix 6, não tem problema, né? Ah, tá. Daí, no caso, para demonstrar a geração dentro do sistema. Daí, nesse caso, talvez nós teríamos que criar até um vídeo, né? Um treinamentozinho online, porque daí já é uma outra parte que não estaria nesse escopo, né? A gente pode providenciar um vídeo, de repente, demonstrando a geração dentro do sistema. Sim. Com todas as etapas, né? Fiz troca do plano de contas no início de 2021 e na DRE, coluna do ano anterior está vindo zerada. Aqui nesse caso, provavelmente vocês vão ter que utilizar aquele registro I-157, que é de transferência de saldos, né? Esse registro ele pode ser incluído manualmente no LF0203 ou via importação. E ali onde eu comentei que tem todas as FAQs da ECD, tem um documento bem detalhado a respeito de como criar esse arquivo do I-157. Eu acho que para esse caso aí que você menciona, seria essa solução, tá? I-157. Sara, posso só demonstrar para o pessoal, acho que está tendo muita dúvida com relação
aonde vai ficar o vídeo gravado, né? E o nosso material, né? O nosso material vai tá aqui, né? Já tá, o arquivo ele já foi carregado aqui, né? Dentro da plataforma GoToWeb, né? E também ele vai estar disponível lá na nossa página do Espaço Legislação. Eu vou, se puder compartilhar para mim, Sara, eu apresento para o pessoal a nossa página do Espaço. Vê se foi aí, Bruno. Tá certo. Tá certinho. Deixa eu ver. Bom, aqui, vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver minha tela aqui, né? Aqui é a página do Espaço, gente, e pode ser acessado aqui. O evento responde, ele pode ser acessado por aqui. Nossa página do Eventos Responde. Após essa apresentação, né, ele vai ficar gravado aqui nos nossos eventos que já foram realizados, aqui embaixo, né? Teremos o material apresentado, né? Teremos as perguntas e respostas e o vídeo da gravação. O vídeo, ele também ele fica disponível na nossa página do YouTube, né, no canal TOTO Soluções. Nós temos uma área do Espaço Legislação, onde vai ficar gravado esses vídeos aqui também. E também, só para demonstrar um pouquinho, né, nós teremos, além esse primeiro evento, nós teremos um evento também em maio, né? No final de maio também teremos outro evento Responde, né, da ECD, né, que vocês podem se inscrever, né, nessas datas aqui, dentro do nosso espaço de legislação. Aqui, pois, vocês podem acessar nossa página da FAQ, né, onde vocês podem tirar todas as dúvidas, né, com as nossas perguntas e respostas. E temos a página da ECD dentro do nosso espaço de legislação, onde vocês podem acessar todo o nosso conteúdo também. Demonstrar um pouquinho também do nosso calendário, né? Nosso calendário de obrigações. Temos as obrigações estadual, federal e municipal aqui em nosso calendário, né? Onde vocês podem consultar as datas das obrigações, tanto sejam ela principal ou acessória, né? Vocês podem fazer essa importação, né, desse calendário e da agenda, né, dentro do Google, e também fazer esse download, né, via arquivo PDF. Tem mais alguma dúvida, Sara, do pessoal? Então, tem mais uma que é em relação à empresa trimestral. Nem posso. Certo. Vou passar para você. Tá, que aqui então teve uma dúvida assim, ó. No diário geral, temos uma opção para empresa trimestral. Então, com relação a trimestral, né, se você se refere à apuração, aí segue aquela regra que eu comentei anteriormente, né, que a extração do diário geral, ela deve ser também trimestral. Né? Então, creio que tem relação com a sua dúvida ali, né, a questão da empresa trimestral. Acho que seria isso. Com relação ao webinar, já foi respondido, né? Que ficará disponível para baixar. Mas tem mais alguma questão?
É possível gerar um único arquivo para importação com 4 encerramentos para empresas que são tributadas pelo lucro presumido? Sim, a geração, você pode gerar um único arquivo. A extração, sim, que daí teria que ter 4 extrações, né, no caso. Mas a geração, você pode seguir a mesma geração do ano anterior, né, a mesma periodicidade. Então, não pode gerar um único arquivo, sim. Minha empresa é lucro real trimestral, porém eu gero apuração de lucros e perdas anual. Uma vez ao ano somente envio meu SPED com o livro geral e os livros auxiliares. Está correto desta forma ou tenho que enviar o meu livro geral trimestral? Aqui talvez tenha relação com aquele balanço de suspensão. Aí até a minha sugestão também é você verificar lá na parte da documentação, nós temos uma documentação de balanço de suspensão, que eu acho que se encaixa nessa tua questão aqui. Como você tem o lucro real trimestral, o ideal é apurar também trimestral. Apurar não é apuração trimestral e extração do diário geral trimestral, para que gere corretamente os blocos, né? Só visualizando se tem mais alguma pergunta, tá? Ah, tá, essa questão da forma automática, né? Do plano de contas. Então, é assim, é lá no Depara de Contas, né? Que é a matriz de tradução conta externa de origem SPED. Vocês têm a opção de importar um arquivo CSV, incluir manualmente as traduções, ou tem essa opção de gerar de forma automática, com base nos saldos e movimentos. Seria essa opção que eu mencionei lá anteriormente. Porque daí ele gera um arquivo CSV com as contas contábeis e centros de custo que tiveram movimentação naquele período. E aí vocês só vão alterar a conta externa e a natureza. Aí já para poder importar o arquivo depois. Oi, Sara, só está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Só a questão ali que o participante fez a pergunta, né, da empresa ser lucro real trimestral, tá? Uhum. É que assim, ó, se você está como lucro real, você tem a definição da empresa que ela vai ser lucro real trimestral e você fez a apuração anual dentro do produto, talvez não esteja batendo a forma que você está procedendo dentro do produto com o método de apuração da sua empresa, tá? Então, por exemplo, você está definido, a minha empresa sempre vai ser lucro real trimestral. Então, você tem que fazer apurações dentro do produto de forma trimestral. Se você só fez a apuração anual em dezembro, então pode ocorrer algum problema na hora de você fazer a validação do arquivo do SPED ou depois do ECF, tá? Então, tem que tomar cuidado isso. O que a gente pode passar no produto é como fazer a apuração trimestral, semestral e assim por diante, tá? Agora, se tem uma definição dentro da empresa, a empresa definiu, nós vamos ser lucro real trimestral, tal, então vocês têm que se adequar a esta forma, fazendo a apuração trimestral. Tá? O nosso produto disponibiliza, né, a linha DataSul disponibiliza as diversas formas de apuração. Você pode fazer mensal, bimestral, semestral,
anual, você que vai definir, tá? Mas tem que se tomar esse cuidado. Se for definido pela empresa, vai ser lucro real trimestral, então tem que se adequar a essa forma, tem que fazer apurações trimestrais dentro da base. Não sei se a pessoa respondeu a pergunta do participante que fez. Até tem uma outra questão ali nas perguntas que fala assim, ó. No LF0203, coloco a mesma numeração em todos os livros que vão ser anual, tendo feito 4 extrações. Então, essa numeração ela precisa respeitar a ordem que foi gerada no ano anterior, né? Então, isso precisa ser analisado. Qual foi a ordem, né, o número de livro que eu informei na receita no outro ano? Aí, para esse ano, aí tem que respeitar essa ordem. Mas, assim, lembrando que pode ser um livro anual com 4 extrações, né, dentro dele. Com 4 apurações dentro dele. Que aí, sim, como o Ricardo comentou, são 4 extrações, né, do diário geral. Mas a numeração, ela precisa ser vista como foi informada a numeração no outro ano. Precisa ser respeitado. E se a pessoa for entregar, eu quero entregar 4 arquivos diferentes, um para cada trimestre, cada arquivo vai ter o seu código, tá? Você não pode usar o mesmo código para cada um dos arquivos. Na hora de você criar o livro, lá no programa LF0203, cada livro vai ter a sua numeração diferente, tá? Tá. Não sei se foi essa a pergunta, mas se vai fazer o arquivo anual, beleza. No ano 2020 o código era 31. Então, agora 2021, arquivo 2021, o código vai ser 32. Tá? Eu entendi até no sentido de entregar 4 arquivos diferentes, né? Um para cada trimestre, né? Nesse ano. Se for trabalhar dessa forma, aí cada livro vai ter o seu código, né? Suponha que em 2020 foi anual, foi só um arquivo, e esse ano serão 4, aí vai ser o código 32, 33, 34 e 35. Tem um questionamento também, assim, na empresa que estou atualmente, sempre gerou somente o diário geral. Tenho que gerar e extrair os auxiliares? Esse tem que ser verificado se nessa empresa que vocês estão atualmente, era gerado o diário geral detalhado no ano anterior. Porque existe o detalhado e o resumido, até conforme o Bruno comentou no início da apresentação dele, né? O detalhado, ele dispensa os auxiliares, mas o resumido exige que seja transmitido também auxiliares com ele. Então, tem que analisar bem essa questão, né? Por exemplo, no caso do módulo do estoque, é sempre gerado um auxiliar do estoque, junto com o diário geral resumido, né, no caso. Então, só tem que confirmar com a empresa se ela gerava o diário geral detalhado no outro ano.
né? Daí eu acredito que possa manter essa mesma regra. Aqui tem uma questão que estão apenas recapitulando. Se minha apuração é trimestral, eu faço a extração trimestral do diário do livro geral. Isso. E anual dos auxiliares. Aqui o anual dos auxiliares não é necessário extrair anual, tá? A gente até orienta que extraia os auxiliares também mensal, porque às vezes tem problema de performance, né? E até para análise das informações. Que os auxiliares, eles são independentes da apuração da empresa. O que precisa verificar é o diário geral, né? Aí que depois no LF 0250 eu gero trimestral também para o diário. No 0250 você vai respeitar a geração do ano anterior. Se for entregue um arquivo anual do diário geral, por exemplo, esse ano vocês podem entregar novamente um arquivo, tá? Porque nesse único arquivo vão ter as apurações trimestrais dentro dele. Então a geração, ela respeita o que foi entregue no ano anterior. É a extração que tem que ser verificada, tá? Com relação à mudança significativa para empresas imunes ou isentas geral, não sei se o Bruno poderia confirmar se houve alguma mudança. Eu acho que não teve mudança. Não, por enquanto não tivemos nenhuma mudança. Uhum. Teve mais uma pergunta aqui com relação ao J100 e J150. Desde a mudança no J100 e J150 promovida pela Receita, não conseguimos mais gerar balanço e DRE pela ferramenta demonstrativo, que mesmo antes da mudança da Receita já era bem complexa de se elaborar. Abrimos chamados e recebemos a orientação que bastaria observar o recurso da tabulação, porém não obtivemos sucesso na validação. Essa questão realmente a gente orienta que seja avaliada por ticket mesmo, porque o demonstrativo é uma ferramenta um pouco mais complexa, né? Cada cliente tem a sua parametrização. E essa questão da tabulação foi mesmo alterada, então deveria estar funcionando após, né, mexer no campo de tabulação. Se não está gerando os registros, a gente precisaria observar, analisar no ticket mesmo, sabe? Aqui, ó, tem uma pergunta assim, extraímos os livros auxiliares primeiro, né? Devemos extrair novamente seguindo a ordem sugerida? Geral, depois auxiliares? A orientação é que sempre seja primeiro geral, devido ao plano de contas da empresa, saldos, movimentos, né? Inclusive, podem ocorrer alguns erros relacionados a I015, né? Que daí, no ticket, a gente acaba orientando a extração do diário geral. Então, nesse caso aqui, o ideal era que realmente vocês extraíssem o geral primeiro, né, para seguir a ordem, né, do sistema. Com relação ao campo do I-157, né, caso mesmo com a manipulação do arquivo, importação no sistema ainda estejam com problema, também nós orientamos verificar a situação via ticket, porque daí é necessário uma análise, né?
Porque com o I-157 já deveria estar funcionando essa questão da troca dos planos. Então, tem que verificar certinho essa questão do arquivo. Do saldo inicial, né, que realmente tem a pergunta dos 157 ali, com o bloco J150, coluna do ano anterior. Isso aqui ideal é a gente analisar no ticket mesmo. Podem ser várias questões aí, pode ser que, de repente, no momento de importar os dados para dentro do sistema, né, não foi importado corretamente, não tá gerando dentro do arquivo, aí a gente tem que analisar mesmo o que pode ser, né. Com relação ao número do livro, o conflito que pode gerar, né? Tem até um questionamento. Olha, eu acredito que é mais a nível de receita lá mesmo, sabe? De você ter informado, como o Ricardo comentou, um livro 30 no ano anterior e uma numeração 20 nesse ano. Assim que não é condizente. Acho que tem que respeitar uma regra lá da receita, com relação à numeração dos livros ali. Eu acredito que esse é o único conflito no PVA que pode ocorrer, assim. Né, sobre a numeração de livros. É que assim, Sara, dentro do validador, né, a gente tem a questão seguinte, pode ser que você tenha um validador, você a cada ano vai atualizando o validador, né? Você vai baixando uma nova versão e vai atualizando. Porém, as escriturações dos anos anteriores vão se mantendo dentro do validador e nunca apaga com as atualizações. Aí suponha que, por exemplo, você está desde 2017, né? Sempre com a escrituração lá importada, tudo. Na hora que você atualiza, por exemplo, para esse ano, né? Para fazer a atualização do validador, ele mantém lá 2017, 2018, 19, 20, assim por diante. Ele vai mantendo as escriturações do ano anterior. Quando tem essa escrituração dentro do validador da receita, ele tem o código já. Ele tem o código do livro. Se você tentar importar no validador nesse ano, né, um arquivo com um código que já existe, ele vai dar um erro no momento da importação. Tá? Então, suponha que dentro do meu validador, uma escrituração do ano 2020, tem o código 30. Aí, no meu arquivo que eu estou importando agora, eu defini, ele vai ser o código 30. Na hora que eu tentar importar, ele vai dar, já existe o livro, já existe uma escrituração com esse código. Então, ele vai dar o erro na importação. Agora, suponha que você, dentro do validador, não tem escrituração nenhuma, tudo que era dos anos anteriores, por algum motivo, você apagou, excluiu, ele não vai dar erro na importação, mas pode dar erro na validação. Pode ser que a Receita Federal tenha alguma coisa guardada na base dela, de que esse livro com esse código, né, já tenha sido importado em anos anteriores. Então, pode dar algum erro na validação, ou até na entrega. Tá? Sara e Ricardo, vou só questionar, perguntar para o pessoal se vai ter mais algum questionamento, alguma dúvida.
porque após o evento, né, todas essas perguntas, né, todas essas dúvidas ficarão gravadas lá no nosso espaço de legislação, juntamente com o vídeo, né, e o material também, né, que foi disponibilizado por nós aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, né? Agradecer a Sara também e o Ricardo, né? Pela apresentação. E falar que mês que vem nós teremos o próximo evento, né? Como já mencionei, né? Da segunda rodada também da linha DataSul, né? E também teremos teremos a apresentação da ECD das demais linhas de produtos da TOTS, né? Que ocorrerá essa semana e também na última semana de maio. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado e até mais.